Amém. Bom dia, tudo bom? Hoje se comemora o Dia Internacional da Família. Por isso, hoje à noite, nós vamos ter um culto especial, não, porque todo culto é especial, né? Toda a nossa reunião solene é de louvor e adoração a Deus, mas hoje à noite nós vamos ter um culto direcionado com uma palavra para a família. Como nenhum de nós surgiu do nada, né, do chuchu, da pedra, todos nós temos uma família, amém? E pertencemos à grande família de Deus. Então é o culto para nós hoje à noite, da família. E hoje, pastor Inês, como o pastor Ricardinho falou, o pastor Alberto e a Inês estão em Canela e pediram uma substituição aí para nós, e nós estamos aqui tentando, né, substituí-los. Também hoje, então, é uma aula, né, para a escola de servos. O pastor Ricardinho disse que tem a lista lá. O pastor Alberto mandou a lista já com os nomes, então é só assinar. Eu vou pedir para aquela moça linda, loira, botar a listinha então lá na frente, não precisa passar. O pessoal passa ali, depois só assina, já está o nome ali. Né? A Silvana vai colocar ali para nós a lista. E daí o pessoal que tem que comprovar presença aí, porque está fazendo aula junto, já assina. Hoje o assunto, então, é sobre aliança. Nós vamos falar sobre casamento e aliança, como é que é essa figura da aliança no casamento, como é que é o casamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar lendo com vocês em Josué, uma aliança que Josué fez, para a gente ter uma ideia de aliança, assim. Josué 9, capítulo 9, versículo 3. Aqui conta quando o povo saiu do Egito, passou pelo deserto, e daí foram herdar a terra prometida, e o Senhor disse que eles tinham que terminar com aquele povo ali, os chamados, assim, em geral, os cananeus, que aquela terra seria do povo hebreu. Então eles derrotaram Jericó, derrotaram a cidade de Ai, e o povo já começou a tremer na base, porque estava chegando um povo diferente ali, que não tinha exército, não tinha arma, não tinha nada, mas eles derrotavam todo mundo, porque o Senhor era com eles, amém? E o Senhor deu a ordem que não era para eles fazer aliança com ninguém, era para eles terminar com todo mundo que morava ali, porque aquela terra era deles e eles eram o povo prometido, o povo escolhido do Senhor, e eles iam habitar a terra. E eles foram e derrotaram essas duas cidades, Jericó e Ai, e estavam se preparando para as próximas batalhas. E a gente vai ler agora aqui no capítulo 9, um episódio que aconteceu antes da próxima batalha. Os moradores de Gibeão, porém ouvindo, 9:3, os moradores de Gibeão, porém ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, ficaram com medo. Vamos para o 6, para ir mais rápido. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Então eles se fizeram, conta tudo ali, a gente vai resumir, se fizeram que eram de longe, para enganar o povo, enganar Josué, pedindo uma aliança porque estavam com medo do povo hebreu. Vamos lá para o 14. Então os israelitas tomaram da provisão, não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu deles paz e fez com eles aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram
que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Já tinham feito aliança. 3 dias depois, descobriram que tinham sido trapaceados. Eram vizinhos que estavam com medo que seriam exterminados. Vamos lá no 10 agora. Capítulo 10, versículos 6 e 7. Eles fizeram uma aliança, então. Viram que foram enganados, mas já tinham feito a aliança. No capítulo 10, versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires a tua mão de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei e nenhum deles poderá resistir. Então Josué fez uma aliança com um povo estranho, foi enganado. Usaram lá de uma estratégia para enganar Josué e os líderes de Israel. E fizeram uma aliança. Depois esse povo entrou em guerra contra os outros vizinhos e correram a pedir ajuda para Josué. Josué tinha feito uma aliança com eles, sem consultar o Senhor. E agora o Senhor diz: vai e ajuda, que eu vou entregar os outros reis na tua mão. Eles preservaram a aliança feita com o inimigo. Era uma aliança. E o que nos chama mais atenção ainda nessa aliança, que o Senhor mandou que eles cumprissem, que eles iam ter a vitória contra os inimigos de Gibeá, é lá em 2 Samuel, vamos caminhar um pouquinho agora, 2 Samuel 21, 1 e 2. Esse assunto agora de 2 Samuel, ele se dá mais ou menos uns 400 anos depois daquela aliança que Josué havia feito com os gibeonitas. 400 anos depois, mais ou menos. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas todo o resto dos amorreus e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los e no seu zelo pelos filhos de Israel de Judá. Em torno de 400 anos depois, o rei Saul, pelo zelo que tinha com Israel e com Judá, matou os gibeonitas, fez guerra contra os gibeonitas. Não cumpriu a aliança que Josué tinha feito. E veio castigo sobre o povo, 3 anos de fome. Porque o Senhor exige que cumpramos as nossas alianças. Amém? Uma aliança feita com um povo estranho, fora do conselho do Senhor, fora da ordem do Senhor. Não era nem do conselho, ele tinha dito que era para terminar todo mundo. E eles foram lá, fizeram aliança, porque acharam que aqueles ali não eram daquela área, não eram daquela região. Entraram na conversa deles, fizeram aliança sem consultar o Senhor. O Senhor depois disse que eles tinham que cumprir a aliança, defender aquele povo. 400 anos depois, o rei mata os gibeonitas e o Senhor dá o castigo, porque não cumpriram com a aliança. Isso é só para fazer uma introdução assim de aliança, de quão sério é uma aliança. Eu quero trazer agora esse assunto de aliança
para o casamento. O casamento, ele é uma aliança ou ele é um contrato? Nos últimos anos tem havido uma mudança de valores na sociedade. E essa mudança impactou muito a igreja. E a principal mudança é o entendimento do casamento. O mundo está trazendo essa mudança, transformando o casamento, mudando o casamento de uma aliança para um contrato. É muito corriqueiro a gente ver o pessoal falando em contrato. E a gente escuta até às vezes dentro da igreja. Que fizeram que o casamento é como um contrato. Alguns citam até o exemplo de empresa, né? Agora é tudo nosso, temos um contrato, como se fosse coisa maravilhosa, assim, né? É tudo dos dois, a gente faz uma sociedade, é tudo meio a meio, a gente construiu agora, tudo depois que a gente se associou, é tudo nosso. Isso é contrato. Qual é a diferença de contrato e de aliança? Uma aliança, ela é unilateral. Ela é incondicional e irrevogável. 3 características básicas da aliança: unilateral, incondicional e irrevogável. E o contrato? O contrato ele é bilateral, condicional e irrevogável. Tudo ao contrário da aliança. Uma aliança, ele é um acordo solene, unilateral, uma promessa que só pode ser quebrada com a morte física. Na cultura oriental, eles preferiam morrer do que quebrar uma aliança. Eles vão para a guerra, eles podem morrer, o exemplo que a gente citou aqui de Josué e o povo, mas não quebravam a aliança. O contrato ele é um acordo bilateral, ele depende do desempenho de cada pessoa. E ele pode ser quebrado ou rompido pelo descumprimento ou cumprimento inadequado do contrato com os envolvidos. Por exemplo, vamos pensar no contrato de trabalho que todo mundo conhece. O funcionário é contratado pela empresa, o funcionário trabalha, a empresa paga. Se o funcionário deixar de trabalhar, a empresa não paga. Se o funcionário trabalhar e a empresa não pagar, o funcionário deixa de trabalhar. Isso é um contrato. As duas partes têm compromisso, as duas partes têm que cumprir. Ou se o funcionário trabalha, mas não trabalha bem, é desleixado, chega atrasado, não está cumprido adequadamente seu contrato, a empresa demite. Rompeu o contrato. Isso é contrato, é lícito, mas é um contrato, não é uma aliança. Uma aliança, o funcionário entrava, cara, agora se tu trabalhar, não trabalhar, eu vou te pagar igual. E o funcionário disse, não tem problema, se tu não pagar, eu vou continuar trabalhando. Isso é aliança. Os contratos não são assim. A aliança diz assim, manterei a minha palavra e farei o que disse, independente de você fazer a sua parte. O contrato, ele já diz assim, se você mantiver a sua parte no acordo, eu manterei a minha. Caso contrário, eu fico liberado e não sou mais obrigado a manter a minha palavra. E a gente tem visto isso nos casamentos. Se tu continuar tudo certinho, e se tu continuar certinha, a gente vai junto, até que a morte separe. Mas se der errado, eu estou livre. Se tu não fizer isso aqui, eu já vou partir para outra, vou cair fora do barco. E a gente tem visto isso hoje nos casamentos. Mas casamento é aliança. O nosso exemplo que nós temos, biblicamente, é Cristo. Ele é o nosso modelo para tudo. E o nosso modelo de casamento é o relacionamento de Cristo com a igreja. A igreja é a noiva que está sendo preparada, adornada para o dia das bodas com Cristo. Esse é o nosso modelo. Jesus sempre cumpre a parte dele. Nós falhamos. Nós somos a igreja. Ou nós fazemos tudo certinho? Tudo certinho. Deus entregou Jesus, Jesus morreu,
derramou seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo. E nós aceitamos Jesus, agora Jesus, eu estou contigo, tu é o meu Senhor, eu vou fazer tudo o que tu manda, tudo o que diz a tua palavra, os teus princípios eu vou seguir todos, porque agora nós temos uma aliança. É assim que funciona? Não, né? Mas a misericórdia do Senhor Jesus se renova a cada manhã, porque Ele fez uma aliança conosco, porque Ele nos salva, porque independente de nós, Ele é Jesus, Ele fez o sacrifício, Ele vai nos salvar. Depende de nós crermos e aceitá-lo, que Ele é o Senhor da nossa vida. E nós, através dessa graça, viver de acordo com os seus princípios. Mas a gente só consegue isso olhando para Ele crucificado. Ele na cruz, com a fé na cruz de Jesus. E a gente cai, a gente resbala. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que viver de glória em glória e não de queda em queda, buscando sempre andar com o Senhor Jesus. Mas todo mundo consegue? A palavra diz que só Jesus conseguiu cumprir tudo. Então, a nossa vida para com Cristo é uma aliança e a dele conosco. Esse é o nosso modelo de vida, de casamento, é uma aliança. A aliança não depende do comportamento. A gente tem que firmar claro isso. A aliança não depende do comportamento. A aliança depende da palavra, da promessa, daquele que declara da integridade em cumprir a palavra. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Isso é uma aliança. Não depende do outro. É importante que nós entendamos isso. Porque ao longo do tempo, esse conceito de casamento ele está sendo destruído, deturpado, e cada dia mais. Cada dia mais. Alguns já dizem assim, não é até que a morte separe, até enquanto dure. Enquanto dure o quê? A paixão? A vontade de ficar junto? Não, gente. Casamento é para a vida. Vamos ler ali Efésios, como eu falei que Cristo é o nosso modelo. Vamos ver Efésios 5, de 22 a 33. É o texto que a gente sempre fala para a família, né? Alguns têm arrepio quando a gente fala nesse texto aqui. Vamos ler de novo. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O 32 é demais. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo,
e a esposa respeite o seu marido. Aqui está o modelo. Grande é esse mistério. Paulo diz, eu estou falando de Cristo e a igreja. E esse é o modelo de Cristo com a igreja. A aliança com a igreja. Independente de qualquer coisa, Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele se entregou por nós, Ele nos lava, nos purifica, para entregar a noiva dele, a si mesmo, no dia do casamento, sem mancha, sem pecado, sem ruga, sem coisa alguma, perfeita. Ele está nos cuidando, está nos tratando para o dia do casamento. Esse é o nosso modelo. Esse é o modelo de aliança que nós temos que entender que nós fizemos com o nosso cônjuge lá no dia do nosso casamento. O casamento é para a vida toda, é uma promessa, e essa promessa não pode ser quebrada. Quem lembra dos votos do casamento? Tem vários, né? Tem uns que pegam uma folha, bonito, choram, lindo de ver. Mas, botei aqui um resuminho. Eu te recebo como minha esposa, prometo te amar, respeitar e estar contigo na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Essas palavras têm alguma cláusula contratual que tem isso? É coisa de contrato isso? Cláusula 1, se você fizer isso, se for boa, se não queimar o feijão, não torrar o pão, eu vou continuar. No Antigo Testamento era assim, queimava o pão, estava carta de divórcio. É assim a cláusula? Se tu continuar magrinho, sem ter barriga, me cuidando, é assim? Na riqueza, não, mas agora tu empobreceu. Não, era combinado isso. Tu ia me tratar como uma rainha, tu ia me dar tudo. Na riqueza, na pobreza, te amar, te respeitar. Tu não está me respeitando mais. Então, não. Independente. Eu vou te respeitar. Eu vou te amar. Independente de qualquer coisa. Independente. Até que a morte nos separe. Isso é uma aliança. E o Senhor exige que cumpramos a aliança. Mas, Senhor, eles me enganaram, eles vieram aqui com uma roupa embolorada, um pão velho, seco, vieram tudo rasgado dizendo que era de longe. Tu não me consultou, tu fez a aliança, agora tu vai para a guerra. E tu vai cumprir a aliança que tu fez. Mas eu casei com essa aí, eu não era cristão, nem conhecia. Eu era muito novinho. Eu era novinho, não tinha nem experiência nenhuma, apareceu ali, achei bonitinha, casei. Por que tu não consultou o Senhor? Mas eu não conheci o Senhor, mas tu fez aliança. Agora tu vai cumprir. Pede graça, pede misericórdia ao Senhor, que Ele vai te dar graça e tu vai continuar com a tua aliança. Mas não era isso que eu queria, eu nem sabia. 400 anos depois, o Senhor cobrou a aliança que tinham feito com aquele povo. Continua, o Senhor vai te dar graça. Nós não cremos que Ele transforma tudo, que Ele nos dá vida, que Ele transformou a nossa vida. Quem éramos nós? E pela aliança, Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele nos faz novo, nos faz melhor, Ele vai, nos promete, e nos dá, e nos garante a vida eterna. Quem somos nós para dizer, eu não posso mais ficar com ele, eu não posso mais ficar com ela, porque não está do jeito que eu gosto? Quantas vezes ele já fez isso? Quantas vezes ela já fez aquilo? Eu não aguento mais, eu mereço ser feliz. E a tua aliança? E o teu pacto? Tu fez perante Deus, não foi perante mim. Eu nem estava lá, nem muitos, alguns eu vi, a maioria não. Mas o Senhor estava. Como é que tu vai
dizer para o Senhor, ó Senhor, te lembra lá? Eu prometi? Pois é, mas não deu mais certo. O Senhor não faz isso com a igreja. O Senhor Jesus se entregou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E todo dia a gente erra. E o que o Senhor diz para nós? Vem, meu filho, te arrepende e vem, porque a minha misericórdia se renova a cada manhã. Te arrepende. A única coisa que Ele pede, te arrepende. Te arrepende. O Senhor usou o profeta Oséias. Quem já leu Oséias aí? Pensa num profeta. Profeta de Deus. Homem de sabedoria. Aí Deus manda ele casar com uma prostituta. Pô, Senhor, eu sou um profeta, cara. Não, tu vai casar com uma prostituta. Para quê? Para tu perdoar e para Israel saber que assim como tu perdoa, eu perdoo Israel. Um profeta, gente. Usado pelo Senhor. Agora o Senhor manda ele casar com uma prostituta. Para ficar de exemplo para Israel. E o que o Senhor diz? Israel, tu te prostituíste com vários. Te arrepende, que eu te recebo de volta. Assim como o profeta recebia a esposa de volta. Ele está dizendo para o povo, te arrepende, Israel. Te arrepende, Israel. Tu te prostituiu, tu andou com outros, tu foi atrás de outros deuses. Tu adulterou, mas te arrepende, eu te recebo de volta. Isso é aliança. Isso é aliança. Deus não mandou embora. Deus não mandou embora. Deus não disse, eu vou achar outro povinho aqui, começar de novo. Te arrepende. Te arrepende. Quando o povo estava demais no pecado, o Senhor disse, eu vou terminar com esse povo. Mas ele achou um cara, que tinha o coração no Senhor, que se arrependia, que buscava a Deus. E ele chamou o cara. Noé, vem cá, Noé. Eu vou terminar com todo esse povo aí. Mas tu e a tua casa vão andar comigo. Faz uma arca, Noé. E eu vou destruir tudo com água. Mas tu vai botar a tua família na arca. E tu serás salvo. O Senhor busca aquele que quer andar com Ele. Porque Ele tem uma aliança. Ele só quer que a gente se arrependa. Ele só quer que a gente perdoe. Ele só quer que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. E isso só depende de fé e arrependimento. A aliança que Ele tem conosco. Esta aliança nós temos que ter no nosso casamento. De ter esse entendimento de perdão e de amar, porque o perdão é a maior demonstração de amor. A maior demonstração de amor é o perdão. Quando Jesus foi para a cruz, selar a aliança, Ele estava ali morrendo. E as últimas palavras, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Vocês não entenderam nada. Perdoa, meu Pai. Perdoa o povo que botou Ele na cruz. Perdoa. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Só resta nós aceitar Senhor Jesus, andar com Ele, nos arrepender e ter a fé do sacrifício que Ele fez na cruz. E esse perdão nós temos que demonstrar na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. E eu gosto de usar o exemplo dos filhos. Uma vez eu falei para uma irmã, assim, eu não aguento mais meu marido, eu vou mandar embora, porque é sempre a mesma coisa, porque eu não sei o quê. Eu disse para ela, mana, diz para mim uma coisa.
Se o teu filho fizer a mesma coisa, o que tu vai fazer com ele? Tu vai mandar ele embora? Tu vai tirar ele de casa? Se ele fizer a mesma coisa que teu marido está fazendo? Não, pastor, ele é meu filho. Por que tu perdoa o teu filho e não perdoa o teu marido? Por quê? Então a gente tem que pensar que somos, antes de sermos cônjuge, nós somos irmãos em Cristo. Temos que nos perdoar. Temos que andar juntos. Mas ele vive errando, ela vive errando. O Senhor diz que é para perdoar 70 vezes 7. Isso quer dizer sempre. A aliança é eterna. A aliança é eterna, é andar junto. Eu tenho na minha vida um exemplo de aliança eterna, de perdão. Alguns anos atrás, eu já era cristão, eu me converti em 85. Nem sei quanto tempo faz, 37 anos. Conheci a minha esposa na igreja, jovenzinho, eu tinha 20, ela estava fazendo 17. Namoramos 3 anos e pouco, noivamos, casamos. Muito bem o casamento, com filha. E de uma hora para outra, eu enlouqueci. Abandonei o Senhor, abandonei minha casa, fui embora. Ficamos 3 anos e meio separados. Mas a minha mulher continuou firme no Senhor, crendo no milagre, sem romper a aliança. Creu. E o Senhor tocou meu coração. Eu voltei para casa. O Senhor nos trouxe para a BZN, nos tratou, nos deu um ministério e mandou nós trabalhar com casais. Alguns anos depois, fui consagrado pastor. E hoje estou aqui. Por quê? Porque teve uma mulher que não rompeu a aliança, que pagou o preço. Esse é só um exemplo do que Deus faz. Da aliança. E eu sempre brinco com o povo assim, se Deus restaurou o meu casamento, Ele restaura qualquer um. A palavra diz assim, não separe o homem o que Deus uniu. E eu brinco e digo, eu fiz de tudo para separar e não consegui. O Senhor uniu. Eu digo, eu não sou a única e nem a última bolachinha do pacote. Deus restaura todos os casamentos, restaura as vidas, muda a situação. Basta ter fé, basta crer que Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Porque esse é o plano do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês, que nós possamos ter essa vida de comunhão um com o outro, com o Senhor, buscando os princípios, entendendo que nós vivemos uma aliança e não um contrato. Contrato a gente faz na nossa vida de serviço, de empresa, de trabalho, de compra, de venda. É lícito, é legal, o Senhor manda que faça, mas não num casamento. Num casamento nós temos aliança. Como o Senhor Jesus tem uma aliança conosco e não um contrato. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos ter esse dia na presença do Senhor e todos os dias da nossa vida. Eu quero orar com vocês, vamos ficar de pé.